Portanto, em primeiro lugar, ia desejar boa tarde, uma vez que o sino da professora Margarida já tocou. Portanto, ia só dar aqui uma breve nota inicial, uma breve nota mais formal, na perspectiva de que a sessão vai ser gravada, portanto, quem não quiser, pode desligar o vídeo. Os microfones é que eu pedia que todos desligassem para não haver interferências na apresentação. Portanto, a sessão de hoje será assegurada pelo professor José Afonso Teixeira, que é docente do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da nova FCSH e investigador do SIX Nova, como é óbvio, e vem-nos falar sobre um projeto FCT, que é o projeto Fênix, sobre a regeneração urbana liderada pelo comércio e as novas formas de governança. É um projeto FCT, como já referi, que é liderado pelo Centro de Estudos Geográficos e o IGOT, com a participação do SIX Nova, em que, aliás, a professora Margarida Pereira também faz parte, e também temos um bolseiro de mestrado, o Sérgio Velez, que são membros da equipe. Portanto, e dito isto, não vamos ficar a prejudicar o tempo da apresentação do nosso orador de hoje, o professor José Afonso Teixeira, a quem de imediato dou a palavra. Obrigado. Ok, obrigado. Bom, primeiro de tudo eu queria chamar a atenção para um aspecto. Este foi o título que dei quando a engenheira Teresa pediu o título para esta apresentação há já bastante tempo, e devo-vos dizer que este projeto foi, como quase todos, provavelmente, mas este projeto implica um grande envolvimento com os comerciantes e, como devem imaginar, portanto, foi seriamente prejudicado toda a parte prática. E, portanto, isto não são propriamente resultados preliminares, é um bocadinho explicar o que é que tem sido feito nesta matéria, o que é que nós pensamos fazer, de facto, na componente mais prática. Da parte teórica já se fez bastante. E, efetivamente, tínhamos tido a primeira reunião depois percebem um pouco mais para a frente, com os comerciantes em Vila Franca de Xira, para iniciar toda a parte das entrevistas, da aplicação dos questionários, da tentativa de colocar em prática o Urban Living Lab, e tudo isso teve que ser cancelado e está agora a ser retomado. Vamos ter a primeira reunião dia 4 de junho. Portanto, não são propriamente resultados preliminares, é explicar um pouco o que tem sido, de certo modo, o nosso trabalho anterior já nesta área, o que é que está a ser feito noutros países, em particular, na América do Norte, que nos diz se calhar muito menos, mas onde estes projetos começaram, e depois um pouco na Europa, tem tido particular ênfase no caso do Reino Unido, no caso da Irlanda também um pouco, da Alemanha. A Espanha também está a avançar e é uma realidade que nos diz bastante, e temos tido algum contacto com pessoas que estão, por um lado, ligadas à investigação, mas, por outro lado, também, algumas delas são juristas de formação e estão envolvidas no próprio processo de levar à prática estes Urban Living Labs e, portanto, estas experiências de tentativa de regeneração urbana, enfim, de perceber o papel do comércio em sentido amplo, portanto, comércio, restauração, alguns serviços, sobretudo serviços de natureza pessoal, tudo o que é ligado ao turismo, por exemplo, e o papel que podem ter na regeneração urbana, sobretudo. Nós dizemos quase sempre áreas centrais, mas também isto tem que ser visto de um ponto de vista mais alargado, porque nem sempre se trata exclusivamente dos centros históricos de cidade ou dos centros de cidade com uma forte componente comercial, mas também outras áreas da cidade com uma forte componente comercial. E também há experiências com outro tipo de atividades industriais, etc. Mas isso não nos interessa propriamente para aqui. Explicar um bocadinho o projeto, como é que ele surgiu. Portanto, o projeto é liderado pelo IGOT, mas em parceria connosco. O que é que se pretende com
com este projeto, portanto, analisar, ao fim e ao cabo, as mudanças que afetaram os sistemas comerciais e que, de alguma forma, explicam ou procuram explicar, ou são suscetíveis de explicar a competitividade dos centros de comércio e serviço das cidades. Isto é muito mais complexo do que dizer simplesmente que o comércio no centro de cidade foi afetado pela concorrência de outros formatos comerciais mais modernos na periferia. É evidente que foi um fator muito importante, mas há muitas outras razões, como facilmente se percebe, e basta pensar o que aconteceu em Lisboa, quando passámos por uma fase de forte crescimento do turismo e que conduziu rapidamente a uma reanimação do centro de cidade, às vezes até, já dizíamos, e com alguma razão, concordo com essa ideia, em excesso. Ora, isso teve a ver essencialmente com fatores que estavam para além do que tem a ver com o comércio e com a cidade. Portanto, tem a ver com outros fatores, como sejam, por exemplo, os voos low cost, o crescimento do alojamento local, todos estes fatores jogam em simultâneo, e também o facto de se conjugarem apoios à reabilitação urbana, portanto, a partir dos fundos europeus. E, portanto, a conjugação destes três aspectos essenciais, o alojamento local, os low cost e os fundos europeus para a reabilitação urbana, portanto, de repente todos eles funcionaram e percebe-se, portanto, que, enfim, políticas ou ações noutros domínios que não exclusivamente no comércio alteraram substancialmente as coisas. Portanto, enfim, daria para falar muito tempo, não posso. Portanto, compreender também como é que os poderes públicos têm abordado os problemas do comércio nas cidades, e aqui faria um bocadinho de referência ao que foi a experiência portuguesa, mas também a nossa experiência no Departamento de Geografia, portanto, participando em alguns destes trabalhos, que é muito diferente daquilo que se entende como hoje os Urban Living Labs e as várias iniciativas, por vezes têm a designação de TCMs, outras vezes têm a designação de BIDs, e há outras designações inclusive, mas, portanto, sempre várias iniciativas, umas mais públicas, outras mais privadas, no sentido de regenerar a cidade e regenerar o comércio. Portanto, os objetivos do projeto, enfim, aqui mais para o fim, portanto, também será desenvolver ferramentas analíticas de apoio à tomada de decisão, mas isto sem os Urban Living Labs no terreno, dificilmente conseguimos chegar lá e, portanto, nesta altura é prematuro ainda falar disso. Como é que o trabalho se desenvolve? Portanto, através da utilização, por um lado, praticamente de uma pesquisa exaustiva sobre o que tem sido feito noutros países, sobretudo europeus, embora, como vos disse, a origem está na América do Norte, mas interessa-nos sobretudo as experiências europeias, e, portanto, há toda uma base de investigação teórica sobre esta questão e que está bastante trabalhada já. Depois de aplicar métodos e técnicas qualitativas e quantitativas, muito à base das entrevistas, muito à base da aplicação também de questionários a vários intervenientes, e em particular no comércio, portanto, e, sobretudo, desenvolver experiências piloto dos Urban Living Labs, portanto, que é uma parte que não está feita. Adianto-vos desde já que o projeto previa inicialmente até 4 estudos de casos, 2 em Lisboa, um que é a Avenida Guerra Junqueiro, o outro que seria em Telheiras, depois Vila Franca de Xira, o centro da cidade, e Odivelas, as colinas do Cruzeiro. Portanto, deixámos cair ainda antes do Covid, portanto, decidimos que não iríamos fazer Telheiras, portanto, com o próprio IGOT, onde está o responsável, o professor Herculano Cachinho, portanto, responsável principal do projeto, e decidimos apostar na Avenida Guerra Junqueiro, porque é aquele, como explicarei um pouco mais para a frente, que tem mais condições para poder avançar, digamos, com sucesso.
Vila Franca de Xira, o centro de cidade, tem muito a ver, sobretudo, com as características da cidade, as próprias características físicas da própria cidade, as características do espaço urbano, mas, sobretudo, as características do tecido comercial muito envelhecido e também com uma particularidade de ter tido, enfim, um centro comercial que na verdade não é um centro comercial. Quem trabalha mais diretamente com estas questões, como tem sido o nosso caso, nós fazemos uma distinção muito nítida entre o que é um condomínio e o que é um centro comercial. Portanto, aquilo trata-se de um condomínio comercial. Eu diria, simplificando muito, que é como se fosse um condomínio residencial e, portanto, na maior parte dos condomínios nos edifícios onde moramos, sabemos que muitas vezes funcionam mal, que é preciso uma unidade de gestão. Ora, exatamente a unidade de gestão é que distingue um condomínio de um centro comercial. Aquilo era um condomínio, o Vila Franca Centro. E, portanto, o potencial para funcionar mal era enorme. Funcionou bem quando a concorrência especializada não era forte. A partir do momento em que o passou a ser, surgiram os problemas e é um verdadeiro cancro que está ali no centro daquela pequena cidade. As Colinas do Cruzeiro, portanto, é uma urbanização com uma densidade enorme, em que o comércio surge na base dos edifícios, concentra-se em algumas ruas e em algumas praças, mas, portanto, é toda uma estrutura comercial e uma organização espacial do comércio muito, muito espontânea, para dar resposta a uma enorme procura que se instala de uma forma muito rápida e que tem na sua proximidade concorrência de grandes superfícies comerciais e de alguns centros comerciais. Portanto, como é o caso do Odivelas Parque, agora Strada, e com mais características da outlet, mas também com muitos outros que estão a menos de 5 minutos, ou entre 5 e 10 minutos, incluindo o próprio Colombo e o Dolce Vita Tejo, que agora já não se chama assim, mas, portanto, que concorre diretamente nesta área com o comércio de rua. Portanto, fica de algum modo já justificado porque é que escolhemos áreas com características tão diferentes. Depois voltarei um pouco mais à frente. Portanto, tenho que passar muito rapidamente a investigação estratégica com base nos estudos de caso de outros países, a investigação aplicada nestes casos que vos referi, envolvendo, por um lado, a academia, naturalmente, os contactos com universidades sobretudo no Reino Unido, que têm trabalhado esta questão, o envolvimento dos poderes públicos, o envolvimento dos cidadãos e o envolvimento dos atores, enfim, que estas experiências dizem mais respeito. E aqui saliento desde já, tentando puxar também para os nossos estudos de caso, que há uma associação de comerciantes, ou melhor, de empresários, porque nem todos eles estão na área do comércio, de empresários na Avenida Guerra Junqueiro, cujo, enfim, e todas estas experiências bem-sucedidas normalmente implicam ter uma estrutura de atores muito ativa e alguém que assuma a liderança. E é esse o caso. Há alguém que assume a liderança na Avenida Guerra Junqueiro e, portanto, é provavelmente de todos aqueles casos que vamos estudar, aquilo em que temos maiores expectativas. Portanto, pretendemos, no final, criar as tais ferramentas analíticas de apoio à decisão e contribuir para o avanço do conhecimento neste domínio, como é óbvio. Gostaria de falar um pouco o que é que tem sido a nossa experiência. Portanto, temos dedicado bastante trabalho já há vários anos, tanto eu como a professora Margarida, mais recentemente o Sérgio também está interessado nesta área, algumas outras pessoas no departamento, embora de forma um pouco mais esporádica. Portanto, todo o trabalho também a nível de mestrado em gestão do território, enfim, houve alguma preocupação em desenvolver trabalhos nesta área. Pronto, e enfim, toda a minha formação, doutoramento, incidiu muito sobre estas questões. Portanto, há aqui que salientar mudanças a todos os níveis que explicam o que é que se passa neste confronto entre o centro de comércio, os centros de comércio das cidades, quer seja nas áreas centrais, quer seja centros secundários dentro da cidade,
mas ancorados em comércio de rua, como é que eles concorrem com as novas formas comerciais. E isto há mudanças a todos os níveis, ao nível da oferta, e quando falo da oferta é num sentido muito amplo, ao nível de produtores e distribuidores, e, portanto, todas as mudanças que ocorrem a este nível, portanto, eu escuso-me de as referir, porque não teria tempo para isso, mas elenquei aqui algumas delas, também sem grande preocupação de ser exaustivo. Mudanças tecnológicas que foram importantíssimas, desde as que começaram nos anos 60 com o livre serviço, com a introdução da filosofia discount, que de uma forma muito simples é a loja simplificada, portanto, enfim, a todos os níveis, em termos de organização, colocação de preços, organização da loja, manter os produtos dentro das paletes ou nas paletes, etc, etc. Portanto, uma organização simplificada. E agora, mais recente, já tinha tido uma fase de tentativa de afirmação, mas que não foi até muito bem sucedida, mas agora, indiscutivelmente, e julgo que até o período de pandemia, ou julgamos todos, creio eu, o período de pandemia deu uma ajuda nesse sentido, portanto, de reforçar o comércio eletrónico. Isto não é apenas ao nível da relação entre as empresas e os consumidores finais, os utilizadores finais, cada um de nós, mas também das empresas entre as empresas, portanto, e todas estas automatizações que têm a ver com reposição automática de estoques, leitura óptica, leitura com radiofrequências, sistemas de distribuição cada vez mais flexíveis, portanto, tudo isto é fundamental para explicar as mudanças que se traduzem em, essencialmente, velocidade, flexibilidade, segurança a todos os níveis. O consumidor hoje é visto como sendo um ator fundamental nas mudanças nas mudanças ao nível do comércio, da distribuição, a todos os níveis, portanto, não apenas no comércio, eu falo daquilo que mais me preocupa, mas eu diria que, sei lá, ao nível da cultura, por exemplo, também é assim. Portanto, quem está do lado da oferta é cada vez mais sensível àquilo que emana do lado da procura. E, portanto, aqui uma série de alterações ao nível da procura que justificam, da procura e, portanto, os comportamentos de consumo que justificam muitas das mudanças que nós hoje vemos. E essas mudanças que nós hoje vemos traduzem-se, se houve uma fase de encantamento com as grandes superfícies comerciais, com os centros comerciais, com encantamento e até necessidade, porque na periferia das cidades não tínhamos estruturas que respondessem eficazmente em determinada altura. Portanto, mas passada essa fase, hoje nós vemos que estas mudanças ajudam a explicar novas tendências na cidade. Portanto, depois da suburbanização, da periurbanização, da reurbanização, nós hoje temos, de novo, a afirmação dos paradigmas da cidade compacta, do retorno ao centro, da revalorização da proximidade, da multiplicação das áreas pedonais, sobretudo em espaços urbanos onde o comércio e os serviços são importantes, e este tema do projeto tem a ver essencialmente com isto. E lembro que o projeto começou a ser delineado em 2017, quando estas questões já na literatura já constavam, noutros países já havia algumas experiências, mas entre nós ainda não eram assim tão evidentes. E, portanto, eu chamo a atenção sobretudo para isto, para o retorno ao centro ou aos centros, se quiserem, nas cidades maiores, à revalorização das lógicas de proximidade, que não é apenas nos comportamentos de consumo, de comércio e consumo, e ao usufruto dos espaços pedonais que também deixam de estar circunscritos às áreas centrais. Portanto, tenho que passar um pouquinho mais para a frente. Isto aqui é uma síntese do que vimos no anterior, portanto, grande parte do que aqui está também, de certa forma, já referi. O que é que nós constatamos ao nível do trabalho que temos feito nestas áreas? Ao nível dos centros urbanos, constata-se há já vários anos, portanto, uma falta de coordenação de políticas para os centros urbanos, um impacto grande, é certo, do sucesso dos centros comerciais e dos formatos comerciais de periferia,
um crescimento da mobilidade, mais recentemente também uma melhoria do transporte público. No caso de Lisboa isso é muito evidente, as mudanças na rede do metropolitano, por exemplo, provavelmente tiveram maiores efeitos sobre o comércio no centro de Lisboa do que provavelmente algumas medidas que se tomaram para o comércio. Da Baixa ou de outras áreas centrais, portanto, o encurtamento da distância entre centros urbanos, isto é outro aspecto muito relevante, porque nós hoje temos cidades que estavam a 2 horas e tal, 3 de umas das outras, e hoje estão a 1 hora ou menos, e perspectivam-se para próximos anos. Por exemplo, se tivermos, imaginem que vamos ter o comboio de alta velocidade de Lisboa a Madrid, servindo Évora. Évora fica ainda mais integrada nas dinâmicas metropolitanas. Outros exemplos, Santarém está cada vez mais metido na dinâmica metropolitana, Torres Vedras, várias cidades do Oeste, Setúbal, embora esteja dentro da área metropolitana, tem alguma autonomia, mas cada vez é menor, sobretudo com a abertura de novas vias rápidas e a ligação ferroviária. Portanto, há aqui aspectos muito importantes de natureza geográfica, espacial, sobretudo tem a ver com as distâncias relativas e que mexem com a questão dos centros urbanos. A diversificação das opções de compra, portanto, nós hoje tendemos sempre a comprar mais perto. Eu nunca ponho em causa esse princípio que vem, pelo menos, dos lugares centrais. Em boa verdade, vem de um princípio da natureza humana, que é o princípio do menor esforço e que desde sempre terá existido, mas foi muito valorizado pela teoria dos lugares centrais. Eu continuo a achar que, desse ponto de vista, ele continua a ser válido, como quando temos idêntico, próximo, compramos próximo, mas também gostamos muito de fazer zapping e, portanto, também gostamos de experimentar outras hipóteses, neste caso, de compra ou de usufruto de espaços de comércio e de lazer. E, portanto, fazemos visitas a outros desses espaços. Cada vez mais se mistura o lazer e a compra. E, portanto, todos estes problemas que nós vemos aqui, desde já há vários anos, em Portugal, desde pelo menos o segundo quadro comunitário de apoio, que existe a preocupação com a promoção dos centros urbanos, com a gestão integral dos centros urbanos, e fizeram-se algumas experiências nesse sentido. Voltaremos a isso um bocadinho mais à frente. Em termos internacionais, há essencialmente, para a gestão de centros de cidade, dois grandes modelos. Um, onde a iniciativa privada tem... digamos assim, é o principal protagonista, e nesse caso há várias designações, mas os mais comuns são os BID, os Business Improvement District, e os Main Street Program, que é quase exclusivamente americano. Os BIDs surgem nos Estados Unidos, aliás, o primeiro surge no Canadá, em Toronto, mas tiveram grande desenvolvimento nos Estados Unidos, só Nova Iorque tem mais de 50 áreas destas. Na Europa é mais utilizado o formato TCM, e o TCM, qual é a principal diferença, que eu acho que é o que poderá ressaltar desta conversa, é que o TCM é essencialmente de iniciativa pública. Portanto, envolve privados, mas a iniciativa é pública, muitas vezes há um financiamento público à partida. Também é verdade que no BID também há algum envolvimento dos poderes públicos, mas é uma questão de iniciativa. Portanto, enquanto no BID tudo se desenvolve a partir do privado, são eles que se organizam e tomam toda a iniciativa, podendo no final, no caso de terem sido bem-sucedidos, obter apoio dos poderes públicos. No TCM é ao contrário, digamos assim. Portanto, a iniciativa é pública, há os apoios à partida, e isso, por muita pena minha, acabou muitas vezes por desacreditar um pouco estas experiências do TCM. Dada esta resposta da iniciativa, esta iniciativa pública, TCM, é um bocadinho a resposta às políticas liberais
por contraponto e muitas vezes por pressão corporativa dos comerciantes e dos empresários das áreas centrais, foi um bocadinho uma resposta política, de política pública para acalmar os ânimos e para responder também aos interesses um bocadinho corporativos dos empresários nos centros de cidade. Obviamente não me vou deter em demasia aqui, senão não falava mais, portanto, sobre outros aspectos. O desenvolvimento dos centros urbanos TCM baseia-se naquilo que se chama a filosofia dos 4 As. Garantir acessibilidade, tem aí várias hipóteses, garantir a animação dessas áreas, a capacidade de atração e serem ativos, portanto, existir uma gestão ativa das políticas, o que muitas vezes falha em alguns destes TCMs, portanto, sobretudo este aspecto da ação muitas vezes falha. E depois isto deve ter continuidade, deve ter capacidade de reinvenção, de inovação, que é muito o que caracteriza os centros comerciais. Portanto, há aqui alguma inspiração nos centros comerciais para desenvolver estas iniciativas. O modelo tem aqui alguns modelos, os possíveis stakeholders, portanto isto, enfim, é um modelo simples, o do TCM, um conselho consultivo, um conselho executivo e há um gestor de centro urbano. Às vezes há coisas quase incompreensíveis, quando alguma coisa destas se tentou fazer em Portugal. É ridículo dizer isto, mas é verdade e temos conhecimento de causa sobre isso. Julgo que a professora Margarida está aí e corroborará comigo esta ideia. Quando se quis implementar a figura do gestor de centro urbano em Portugal, e chegou a ser feita a formação de algumas pessoas neste sentido, algumas tentativas neste sentido, havia relutância de alguns presidentes de Câmara porque entendiam este termo gestor de centro urbano como alguém que lhe iria tirar protagonismo, quando não tinha nada a ver com isso. Portanto, é uma função meramente técnica para gerir uma área delimitada no centro de cidade, para resolver este tipo de problemas. E, portanto, vejam bem ao ponto a que isto chegou. Portanto, aqui o tipo de atores que são envolvidos, setor público, privado, do terceiro setor, se quiserem também. Não posso deter muito sobre isto. Tivemos a experiência dos projetos especiais de urbanismo comercial no segundo quadro comunitário de apoio. No terceiro quadro comunitário, já mais contido, mas também mais assertivo de alguma forma e mais controlado, é certo. Eram 3 tipos de apoios, digamos assim, às empresas, por um lado, às associações de comerciantes, no que tinha a ver com a animação urbana, e no espaço público, por isso é que se diziam projetos especiais de urbanismo comercial ou projetos de urbanismo comercial no terceiro quadro comunitário de apoio, que a designação foi simplificada, pura e simplesmente porque já não havia projetos especiais, eram apenas projetos de urbanismo comercial. Isto permitiu fazer algum trabalho no país. Estiveram vários municípios envolvidos, como veem aqui, podia contar muitas histórias sobre isto. Há uma fase inicial em que a adesão era muito difícil, depois houve uma grande promoção por parte da Direção-Geral do Comércio Interno ou da Concorrência, já não sei exatamente como é que se chamava na altura, porque ela vai sucessivamente mudando de designação e às vezes até existindo em paralelo. E depois, no final do segundo quadro comunitário de apoio, houve uma avalanche de projetos e já não houve capacidade de resposta no segundo quadro comunitário para responder a todos. Enfim, alguns transitaram para o terceiro quadro, no âmbito do Urcom. Tem aqui alguns dados que mostram que, apesar de tudo, houve aqui um apoio muito importante, portanto, 600 e tal mil euros de investimento, com 300 e tal quase 330 mil euros de incentivos, muitos deles a fundo perdido, e, portanto, houve aqui um apoio importante ao comércio. Mas nada disto, não havia as unidades de gestão, portanto, a ideia era dar aqui um pontapé de saída para que os comerciantes se organizassem e depois continuassem por si próprios, digamos, criando as suas estruturas, fosse mais no modelo próximo do TCM ou mais no modelo próximo do BID. Em boa verdade, nem se falava entre nós muito
destes modelos na altura, mas seria, não interessa a designação, era que depois deste período inicial, deste pontapé de saída, destes fundos, destes apoios a fundo perdido ou taxas de juros zero, eles tomassem, se organizassem, tomassem a iniciativa e prosseguissem por si próprio, com uma lógica próximo daquilo que nós, agora já vos referi, próximo daquilo que são os BID ou que são os TCM. O que nós verificamos é que não aconteceu nada disso. Portanto, eles acabaram por não conduzir, por não dar continuidade a este processo. Houve alguns investimentos, houve alguma melhoria, sobretudo até mais na restauração do que propriamente no comércio, e podia-vos explicar porquê. Teve a ver com investimentos de outros programas que beneficiaram a restauração, mas que também podiam encaixar aqui, e alguns aproveitaram para isso. De qualquer forma, o que é que ficou talvez de positivo? Chamou a atenção para a importância do comércio nos centros de cidade, criou algum diálogo, permitiu partilhar algumas experiências, abriu, digamos, um processo que é provável que venha a ter alguma continuidade. Às vezes estas continuidades não acontecem no imediato, mas depois são recuperadas alguns anos mais tarde. E os apoios que temos agora ao nível da reabilitação urbana, a ideia da sustentabilidade, da cidade compacta, do voltar ao centro, de valorizar a proximidade, portanto, tudo aquilo que vos disse antes, pode vir a dar um novo impulso a estas iniciativas. Temos um bocadinho de esperança disto. Aqui nós podemos ver, num âmbito mais geral dentro das políticas de place management, portanto, de gestão dos lugares, há aqui uma série de atividades possíveis, desde aquelas que são mais simples, que têm a ver com a manutenção, com a limpeza, até às mais complexas de desenvolvimento de projetos e portanto, de desenvolvimento dos projetos também numa perspectiva mais jurídica até, se quiserem, e onde é que os BIDs encaixam. Portanto, os BIDs também não podem resolver tudo, mas funcionam essencialmente nestes níveis básicos e intermédios que têm a ver com a manutenção, com a limpeza, mas também com a organização de eventos, com o marketing, com a publicidade, com a melhoria do espaço físico, com ações de incentivo à utilização social do espaço, etc, etc. Depois, há aqui estas atividades ou iniciativas que requerem, provavelmente, estruturas mais robustas, digamos assim, de uma forma muito simples. Portanto, o que é o BID, efetivamente, já sabemos hoje, já sabemos agora, portanto, penso que já transmiti um bocadinho essa ideia. Portanto, ele é basicamente uma parceria público-privada, de iniciativa mais privada do que pública, portanto, que visa desenvolver serviços complementares numa determinada área geográfica, portanto, garantir a atração desta área, mas tem alguns princípios. Portanto, eles são financiados através de uma taxa que é aplicada aos empresários de determinada área, mas são eles que a decidem. Agora, tem que existir legislação e o problema da legislação é provavelmente aquilo que tem atrasado mais o desenvolvimento deste modelo. Portanto, tem alguns países e anos onde tem aparecido, os nomes são diferentes, os modelos são diferentes, país para país, dentro do mesmo país e até dentro da mesma cidade, às vezes são diferentes, são um pouco diferentes os modelos, mas há regras que são basicamente comuns, que são estas três que vos pus aqui. Tem que ser aprovado por parte dos contribuintes. Os contribuintes são os empresários da área, basicamente, que têm atividades económicas na área. Mais de 50% têm de estar de acordo quanto à criação do BID, mas como nestes 50% alguns podem ter muito pequena dimensão e outros, e pode haver um caso ou outro em que tem uma dimensão económica muito grande e por isso é preciso estas duas condições. Mais de 50% têm de estar de acordo, independentemente da sua dimensão,
mas têm que representar também mais de 50% do volume de negócios da área. Portanto, isto também é uma limitação ao desenvolvimento, mas são também, digamos assim, garantias para o seu possível sucesso, porque senão punha provavelmente em causa a sua continuidade. A decisão de aprovação é válida por um período de tempo, é quase sempre 5 anos, mas encontrei alguns exemplos entre 3 e 5 anos. E pode ser renovada automaticamente. Portanto, o processo passa-se mais ou menos desta forma, tem que haver aqui autorização e tem que haver legislação, pelo menos, tem que haver autorizações legais ao nível municipal para que isto possa funcionar. Portanto, isto aqui é um resumo do que é o BID. Sim? Peço desculpa por interromper-te, para teres resumir, que apanha de haver um espaço de tempo para ok, portanto, isto pode ficar disponível. Obrigado. Eu deixo aqui. O que é que faz já se percebe, portanto, pelo que fui dizendo, a preocupação é revitalizar e desenvolver a área. Isto está um bocadinho repetido. Aqui o caso de Nova Iorque, 76 bits, aliás eu disse 50 e tal, mas 76. Aqui no Reino Unido, em Portugal não há. Em Espanha também não há, mas estão bastante avançadas experiências em Navarra, em Barcelona e em mais duas ou três regiões autónomas, portanto, também nesse sentido, mas Navarra é provavelmente o mais avançado, já estão com a legislação a avançar também nesse sentido. A proposta do Fênix é trazer um pouco para Portugal, discutir estas experiências em Portugal, a partir dos outros países, acompanhar muito o processo em Espanha. Já se visitaram, já se recolheram experiências, sobretudo no Reino Unido. Estava previsto eu avançar para conhecer algumas experiências em França. Quando começou o Covid já não foi possível. Espanha, portanto, também conhecer algumas experiências, mas temos o contacto com empresas que já estão ligadas à parte jurídica e com núcleos que estão a formar estes BIDs em Espanha, que não se chamam BIDs, portanto, eles chamam-lhe áreas de revalorização económica. Creio que não é exatamente esta designação, mas é nesse sentido. Os 3 exemplos escolhidos, tentaremos implantar as experiências pilotos Urban Living Labs. Portanto, aqui isto mostra-vos a Avenida Guerra Junqueiro é das mais importantes, portanto, porque tem o tal, enfim, há uma espécie já de gestor que está a desencadear todo o processo e que tem uma capacidade de persuasão grande sobre os seus pares e, portanto, digamos, há uma predisposição muito grande para avançarem. As próprias características da Avenida de Roma Guerra Junqueiro já vão muito neste sentido, já alguma coisa foi feito. Portanto, há aqui pedonização de espaços de usos múltiplos, possibilidade de esplanadas, ciclovias, manter algum estacionamento, algum ensombramento provocado pelas árvores. Portanto, já aqui algumas características que são quase sempre aproveitadas por um BID. Já algum mobiliário urbano adequado, a iluminação teria que ser adaptada, enfim, alguma coisa ao nível dos pisos também, mas isso já são questões muito técnicas, mas tem sobretudo a ver com o facto de ser um centro secundário de comércio de Lisboa que se afirmou juntamente com a Avenida de Roma nos meados dos anos 80, depois decaiu muito com a concorrência dos centros comerciais, aqui sim muito evidente. A Avenida de Roma Guerra Junqueiro está no centro geométrico do Colombo, Vasco da Gama e Saldanha, basta dizer isto, não é? Portanto, sofre uma concorrência forte. Vila Franca, aquilo que vos disse há pouco, o centro de Vila Franca, uma área industrial que caiu muito envelhecida, o problema do envelhecimento é generalizado, mas aqui é muito mais grave, tem algumas potencialidades, mas o espaço edificado é muito antigo,
muito degradado, muito comércio fechado. Tenho imensas fotografias sobre isto, aqui vê-se algumas, portanto, muitas lojas fechadas. Apesar de tudo, alguns espaços pedonais já foram criados e é onde existem algumas das melhores lojas. Tem alguns elementos que era importantíssimo integrar nestas experiências, como é o caso do mercado municipal, que vos mostro aqui. Tem o problema do Vila Franca Centro, enfim, é complicadíssimo do ponto de vista jurídico resolver isto, e depois tem algumas potencialidades, portanto, as tertúlias ligadas ao facto de ser uma cidade que vive muito ligada à imagem de marca da tauromaquia, e, portanto, depois também aqui o aproveitar do rio e... portanto, muita ligação aqui também às experiências do neorrealismo, aos escritores, portanto, há aqui umas quantas potencialidades que podem ser aproveitadas a esse nível também. As colinas do Cruzeiro têm estas características de uma urbanização enorme, com uma densidade também ali enorme, faz aparecer imenso comércio, de uma forma mais ou menos desorganizada. Isto aqui mostra-vos uma marca já conhecida, portanto, aqui localizada num ponto central da urbanização, mas o espaço para estacionamento não existe. Tudo isto é um espaço pensado essencialmente para o automóvel, não está pensado de outra forma. O que é possível fazer aqui com esta densidade? Portanto, é também uma grande questão que iremos colocar no âmbito deste projeto. E, portanto, deixar agora aqui algum tempo para podermos discutir, e peço imensa desculpa, mas... Obrigado, Zé Afonso, pela visão acelerada, digamos assim, desse projeto. Muito acelerada, peço desculpa também por isso. Um projeto extremamente interessante e sobre uma temática que a todos nós interessa, não é? Portanto, obviamente, todos vivemos algures e todos procuramos usufruir do espaço. Eu ia abrir agora espaço para intervenções, algumas questões que queiram colocar. Eu tenho uma questão. Dos nossos colegas. Tem uma questão? Posso? Força, Teresa. Sim, Teresa. Obrigada. Obrigada, professor José Afonso. Eu já conheço este projeto, mas tenho sempre uma dúvida que ainda não consegui retirar, que tem a ver com os BIDs. Ou seja, os BIDs funcionam basicamente como centros comerciais. Como os centros comerciais, certo? Como centros comerciais? Como os centros comerciais privados. Ou seja, só que os centros comerciais têm um espaço privado, que é deles, e que decidem qual é que é o mix de lojas que devem ou não colocar. Como é que é isto no BID? Como é que os BIDs atuam ao nível do mix comercial? Ou não o fazem de todo? É só ao nível do espaço público? Não é só ao nível do espaço público. Portanto, do conhecimento que já temos indireto, quer dizer, algumas pessoas do projeto, sobretudo do IGOT, que já foram conhecer os casos ingleses, portanto, o conhecimento tenha um pouco mais indireto, através da internet, que já visitei vários, não é? E iria ver alguns em Espanha, mas não é exatamente isso. Portanto, o BID, para já há vários modelos, e, portanto, é muito difícil de generalizar. Por isso é que eu disse que ali há 3 ou 4 características que são fundamentais, que é envolver aqueles... pelo menos metade dos comerciantes e pelo menos metade representarem 50% das vendas. Portanto, e há a obrigatoriedade de pagar uma taxa. Portanto, isto no caso dos Estados Unidos é até muito mais vincado, porque eles tomam muitas vezes a iniciativa, ao nível de uma rua, ao nível de um conjunto de ruas, portanto, eles criam uma espécie de administração, portanto, há quase sempre muito centralizado numa pessoa, mas há uma direção mas isto é uma estrutura, na maior parte dos casos, é uma estrutura de direito privado. Isso é um dos problemas, portanto, das questões jurídicas da legislação sobre isto, e que os colegas espanhóis que fizeram inclusivamente já uma apresentação no âmbito deste projeto, salientaram, portanto, é a questão da figura, é direito público ou é direito privado? É direito privado, aí claramente, não é? Agora, eles não se vão comportar necessariamente como um centro comercial. Sim. Não é? Bom, um centro comercial, o que é que acontece? No centro comercial vocês têm uma empresa
que gera aquele espaço, e aquele espaço, de uma maneira geral, é propriedade de um fundo imobiliário, portanto, mas há uma propriedade única ou quase única. Às vezes, por exemplo, a grande superfície, o hipermercado de um centro comercial, não é, portanto, a empresa proprietária do hiper não é o fundo que é proprietário do centro comercial. Mas para 80%, 90% das lojas, o fundo é o dono do centro comercial. E depois há uma empresa que gera aquele espaço. Ora, aqui nunca é assim. Essa é uma grande diferença. Portanto, aqui os espaços comerciais são sempre dos respectivos proprietários, que têm sempre aquele problema que se coloca na gestão, qualquer que seja o modelo, na gestão das áreas comerciais em centros de cidade, que é o problema da propriedade. E que é o que justifica muitas vezes o insucesso dos condomínios comerciais. É que quando cada um é proprietário do seu espaço, pode fazer nele o que quer. Isto é sempre uma grande limitação. Não é? Portanto, aqui tem que haver uma boa capacidade de gestão, de persuasão. Por isso é que eu digo, o caso da Guerra Junqueiro promete muito, porque uma das pessoas... e claramente eu não me recordo o nome do senhor, estou a ver a imagem do senhor, mas não me consigo agora recordar o nome dele. Ele tem capacidade de persuasão sobre os seus colegas e conhece estas iniciativas, ele tem participado connosco nas reuniões do projeto. Aliás, o Herculano convidou, porque já o conhecia antes, que ele já tinha tido aquelas iniciativas da sexta à noite, etc. Portanto, há aqui um problema de gestão que é complicado, não é? Há aqui um problema de gestão que é muito complicado, mas é diferente, não é? E isto faz tudo na base do privado, mas cada um é dono da sua loja. Isto limita sempre muito. Não é? Ok, se fosse para... Obrigado, desculpa lá. Sim, eu estou com um problema de gestão que é... Eu sei, desculpa. Dar a oportunidade das pessoas colocarem questões. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão relativamente ao projeto. Não sei se a professora Margarida Pereira quer complementar algumas... Eu tinha aqui só uma pergunta. Força. Posso? Não, porque eu estava a ouvir a apresentação e acho este tema muito interessante e estava a lembrar-me de uma coisa que eu nem sei se ainda existe, que foi criada aqui há uns anos, que era a Sociedade Baixa Chiado, ou a marca Baixa Chiado. Sim, e estava a pensar que na altura, eu lembro-me que ainda fiz uma vez uma entrevista a um fulano que estava à frente disso e que aquilo congregava a Câmara Municipal, as associações de comerciantes e depois nunca mais ouvi falar disso e não sei se aquilo surgiu um bocadinho na sequência do Procon da Baixa, não é? Mas aquilo depois foi, eu creio que a maneira mais simples e rápida de dizer, eu acho que aquilo foi muito politizado. Posso ter uma ideia errada, mas acho que foi muito politizado e depois algumas das pessoas que estavam à frente da iniciativa, ou pelo menos tiveram um papel importante no desenvolvimento da iniciativa, também estiveram ligados a algumas situações complexas, como o problema do Braga Park, como é que se chama, da Feira Popular, portanto, e eu acho que, e pronto, e depois aquilo foi muito na sequência dos fundos, mas a iniciativa, a ideia eu diria que até era interessante. Mas é semelhante a isto, não é? Aquela associação da Baixa Chiada podia dar um bocadinho a continuidade daquilo que era o Procon da Baixa, não é? Mas depois esgotam-se os fundos, as pessoas, de facto, os comerciantes da Baixa Chiado, da nossa experiência, foi também que eles mostraram uma maior resistência. Portanto, na maior parte dos casos eram pessoas já muito envelhecidas, muito individualistas. Não foi dos casos mais difíceis também de levar para a frente. Eu acho que ainda foi uma tentativa até interessante. Eu diria que foi politizada, mas se calhar até tinha que o ser. Isto talvez não tenha que ser também visto só do ponto de vista negativo, mas eu acho que parou um bocadinho por ali.
mas são ideias. Mas era um bocadinho este novinhas. espírito, não era? Era um bocadinho este espírito. Era um bocadinho esse espírito, muito criar ações de animação, era o Baixa Anima, por exemplo, apareceu dentro dessa lógica, para usar até fundos, creio que inicialmente que vinham do próprio PROCON, portanto, para as áreas da animação. Mas eu depois também não acompanhei mais essa situação, mas penso que está relativamente morta. Pode até existir ainda, juridicamente, mas está relativamente morta, não é? Obrigado. Eu gostaria também de colocar uma questão, se ainda for possível. Sim. Sim, temos de ser telegráficos, temos mesmo que fechar a hora. Okay. Não é? Força. Sim, vamos tentar. Muito obrigada, professor José Afonso, pela comunicação e por este projeto tão interessante sobre os centros das cidades e sobretudo indo para além do centro da cidade de Lisboa, que é sempre interessante e tendemos muitas vezes a ficar focados. Eu tinha uma questão que não falou muito, falou um bocadinho, e eu queria especificar um pouco mais aqui. O envolvimento dos cidadãos no projeto, eu não percebi muito bem, eu percebi que será através dos Living Labs. Sim, mas qual é que é o objetivo do envolvimento? Porque este parece-me ser, para além de um projeto de investigação, também um projeto de implementação de algo, não é? Como é que se vai fazer, ou como é que está a ser feito o envolvimento dos cidadãos no projeto? Em boa verdade, neste momento ainda não está, não é? E, portanto, aqui a pandemia trocou-nos mesmo as voltas. Portanto, nós íamos mesmo começar, ainda chegámos a ter a reunião com o Presidente da Câmara de Vila Franca, íamos mesmo começar com todo este projeto, tivemos que parar. E não é fácil levar estas experiências avante, não é? Portanto, as soluções vão ter que ser sempre diferentes. Se existir, portanto, esta estrutura, qualquer que ela seja em uma das 3 áreas, vai ter que ter representantes dos comerciantes, vai ter que ter representantes do poder público, vai ter que ter representantes da academia, nós, em princípio, e vai ter os consumidores. Portanto, nos casos em que exista, há casos em que existem associações de consumidores, associações locais, porque reparem, isto parece estar, e eu porque trabalho muito as questões do comércio, vou culpar-me. Eu pus a tónica muito no comércio nestes projetos, mas vai muito para além disso. Eu cheguei a dizer que é um comércio e uma perspectiva muito ampla. Portanto, o fundo que está aqui em causa é empresários e são os diversos atores. Portanto, os consumidores irão estar envolvidos. Agora, por exemplo, no caso de Vila Franca, vocês podem ter associações culturais, podem ter associações de consumidores. Portanto, nós tentaremos envolver estas pessoas na estrutura. É certo que isso não foi ainda discutido, porque não avançou o projeto o LL, não os desenhámos ainda em nenhum dos casos, não foi de facto possível, mas tentaremos ouvir os consumidores. Agora, também é muito diferente, porque, repare, por exemplo, a Avenida de Roma Guerra Junqueiro tem uma abrangência que vai muito para além do consumidor local. No caso de Vila Franca, já não. Será muito o consumidor local. Mas é um consumidor essencialmente envelhecido, também menos instruído, com características também muito diferentes dos consumidores nas colinas do Cruzeiro. Daí que nós tínhamos escolhido estes exemplos muito, muito diferentes. Muito provavelmente também nós já tínhamos preparados todos os questionários, portanto, as entrevistas a pessoas ligadas às autarquias e os questionários que iríamos fazer aos comerciantes. Questionários aos consumidores não tínhamos ainda, mas também é uma possibilidade envolvê-los dessa maneira, mas sobretudo envolvê-los. Nós estamos com muita
muita esperança e muita expectativa nos ULL e, de uma forma ou de outra, vamos tentar que eles estejam presentes nessa iniciativa. Mas aquilo implica reuniões, várias reuniões, implica que essas reuniões muitas vezes sejam feitas fora de horas, vão ter que ser feitas muitas vezes à noite ou ao fim de semana. Portanto, isso já foi discutido e até já temos algumas experiências nesse sentido, porque é quando os comerciantes podem ter mais disponibilidade e, eventualmente, até os próprios utilizadores. Mas, portanto, não é limitar isto também ao consumidor no sentido restrito, é ao utilizador do espaço. Portanto, pode ser também, podemos ter aqui atores que têm a ver, por exemplo, com associações culturais, sei lá, pode haver pessoas ligadas a um grupo de teatro, pessoas que tenham uma opinião e que possam dar contributos úteis para se poder ter iniciativas. Portanto, a ideia é gerar uma espécie de fórum local de discussão com forças, enfim, o termo está um bocadinho gasto, mas forças vivas ou forças relevantes da área, qualquer que seja, portanto, da área geográfica, mas qualquer que seja o seu campo de atuação, que nos possam dizer, bom, aqui em Vila Franca podemos ter esta iniciativa, aquela ou outra, portanto, é gerar aqui uma discussão para fazer emergir algo que possa mudar. Vila Franca é necessidade de mudar o perfil. Por exemplo, olha, uma das ideias que já surgiu a propósito de Vila Franca era, tem uma boa ligação ferroviária, o centro da cidade, uma boa ligação ferroviária a Lisboa. Há muitos problemas com o edificado. Podia haver iniciativas, por exemplo, de criação de alojamento local, nem tanto, mas sei lá, residências para estudantes que permitissem levar a população mais jovem para o centro da cidade e hoje, com o passe único na área metropolitana, isto ficava muito acessível a Lisboa. E isto poderia ter um impacto de mudança no centro da cidade, que depois também iria renovar o que se fazia ao nível do comércio, da restauração, dos espaços de convívio, sei lá, chamar alguns atores. Por exemplo, a livraria Bertrand está a fazer uma coisa neste momento, não sei se já se aperceberam, está a sair dos centros comerciais e a ir para os centros de cidade. Saiu do Almada Fórum, está no centro da Almada, saiu de outros centros comerciais, e, por exemplo, no centro de Vila Franca já está com uma boa localização no centro de Vila Franca, numa rua importante, fazendo gaveto e, portanto, com muita visibilidade. Portanto, é tentar abranger o maior número de interlocutores possíveis para gerar uma espécie de fonte de ideias para cada um dos casos. Não se esgotar naquilo que são as propostas que vêm de outras experiências que temos conhecimento através da academia. Não é isso. É tentar ligar com a realidade local e envolvendo os locais os mais diversos, não só os consumidores, mas todos os utilizadores potenciais daquele espaço. Ok, obrigado. Obrigado, Zé Afonso. Neste momento acho que é uma oportunidade de agradecer a todos também pela vossa presença, portanto, em particular, naturalmente, ao José Afonso, enquanto, digamos, orador e cabeça, digamos assim, da sessão de hoje, e também, naturalmente... Realmente gostava de ter mais resultados preliminares, como dizia, não é? Portanto, isto em termos de crítica, mas compreendam que há um ano e tal que tudo o que fazemos no projeto é teórico. E eventualmente tentámos melhorar os inquéritos que tínhamos prontos para aplicar, mas que agora lhe vamos introduzir também um bocadinho esta componente do efeito da pandemia. Aproveitamos o facto de fazer um número muito alargado de entrevistas e de questionários e aproveitamos isso também para tentar perceber um bocadinho esta dimensão que não estava de todo no projeto inicial. Não é? Okay. Claro, obviamente, e seguramente que tem impacto na transformação das vossas áreas de estudo, não tenho dúvida. Mas, uma vez mais, portanto, agradeço a tua disponibilidade e a apresentação, e deu para perceber que
se tivéssemos resultados, tínhamos então que ter reservado o dia todo, não é? Provavelmente. A próxima sessão, dia 28 de maio, será assegurada pela Liliana Pascoeiro, pela Marina Pelis e a Teresa Pimentel, portanto, e a temática é a transição digital em curso, a oportunidade de constrangimentos no ensino não presencial no contexto da pandemia Covid-19. Uma vez mais, agradeço a presença de todos e até para a semana, na próxima sessão dos seminários permanentes do SICS Nova. Boa tarde a todos.